seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, celular hackeado, cartão clonado, contas invadidas são situações que a cada dia estão aumentando. E o Ação Nacional de hoje vai falar sobre a Lei de Proteção aos Dados, que de certa forma tem a ver com todos esses episódios citados anteriormente. E para esclarecer tudo isso, eu converso aqui com o advogado especialista em Direito Digital, Carlos Alberto Casanova Campos. Obrigado, doutor Carlos, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Júnior. Bom, vamos lá, doutor. Podemos dizer que as situações que falei agora há pouco na abertura do programa são de crimes da modernidade? Sim, podemos caracterizar como um crime cibernético, que nós denominamos de cybercrimes. Esses fatos que são caracterizados como a receita, o recebimento, o tratamento desses dados que algumas empresas coletam ou mesmo que algumas pessoas ingressam na conta de alguém e hackeiam aquelas informações, são tratados como crimes cibernéticos. Está dentro desse contexto dos crimes praticados dentro do meio ambiente digital. Então, diante de todos esses fatos que estão acontecendo, com essa modernidade, com a questão da evolução tecnológica, grande parte de países do mundo tiveram já uma lei voltada à proteção de dados. E o Brasil agora caminha também nesse sentido. Ano passado nós tivemos aí a Lei 13.709, que é a lei que trata da proteção de dados pessoais. Essa lei veio justamente para regulamentar essa situação dos dados que estão em poder de algumas empresas, de algumas entidades. Em todos os nichos de mercado, os dados são adquiridos, são absorvidos e esses dados podem ser comercializados por essas empresas. Então, isso é uma questão que preocupa bastante e por essa razão que a lei veio para regulamentar essa situação. O que na verdade é essa lei de proteção de dados? É para regulamentar, é para proteger os meus dados, é isso? Isso, proteger os dados de toda e qualquer pessoa e essa lei, ela protege os dados não só na via online, como também offline. Então, a empresa... Como é comum o cidadão ir numa farmácia, por exemplo, ou ir participar em algum evento num condomínio e ser solicitado ali os seus dados pessoais, seu RG, seu CPF, seu local, seu endereço, e essas informações é que essa lei protege. Então, essas empresas que coletam esses dados ou essas instituições que coletam esses dados vão ter que deixar de forma clara o que ela faz com esses dados, como ela trata esses dados, como ela descarta esses dados. Isso tudo vai demandar um consentimento daquele que está fornecendo seus dados. Porque os dados hoje, nós temos que... os dados são o petróleo do século XXI. Ele é tratado como um petróleo do século XXI. E muitas vezes nós não percebemos quanto vale esses dados para algumas empresas. Só a título de exemplo, Júnior, nós fazemos uma busca, por exemplo, num site de busca. O mais comum é o Google, por exemplo, E nós fazemos uma busca sobre um determinado produto. Não raro, sempre que fazemos alguma busca, normalmente aparece alguma informação sobre aquele produto que nós estamos fazendo uma busca. Ou numa rede social, por exemplo, de uma magazine, de uma loja que vende aquele determinado produto. Como que ela coleta esses dados? Ela coleta através de informações que ela obteve dessa empresa que o cidadão fez a sua busca ali. Naquele provedor. Então, a lei veio para regulamentar essa situação. Então, uma empresa, por exemplo, que colete... Hoje em dia, praticamente todas as empresas coletam dados, tanto na área de saúde, na área médica, na área condominial... Praticamente todas as empresas coletam, porque nós, quando frequentamos ou entramos em um site dessa empresa, nós deixamos ali os nossos dados. Então, essa lei veio justamente para regulamentar essa situação. Você pode coletar, desde que a pessoa, o cidadão que está passando aquela informação tenha ciência daquilo que estão fazendo com os dados dele. Então, basicamente, assim, em modos gerais,
é o que trata essa lei de proteção de dados. Como é que eu vou saber, por exemplo, o Google, uma mega de uma empresa dessa, né? Se você digitar lá o seu nome ou algo parecido, já aparece os seus dados lá, aparece sua foto, já aparece tudo, né? Como é que a gente administra isso, né? Como é que eu vou saber o que eles estão fazendo com os meus dados, com a minha pessoa? É justamente isso que a lei veio para resguardar. O Google vai ter que informar expressamente, nós estamos dando o exemplo do Google, né? Mas pode ser outros, né? Mas o Google ou qualquer outra empresa vai ter que informar expressamente aquela pessoa o que ela está fazendo, como que ela está tratando aqueles dados pessoais, né? Como que ela vai efetuar o descarte daqueles dados, como ela vai, tem que ter um termo de consentimento. Normalmente nós eu digo nós porque é comum isso, né? Nós entramos para fazer parte de alguma rede social, nós colocamos lá os nossos nomes, a nossa qualificação, nossos dados e clicamos lá no termo de consentimento, lá no termo de uso daquele provedor, daquela rede social. Mas nós nem lemos o que está escrito ali. Eu ia falar exatamente né? isso. As condições nós nem lemos. É um negócio desse tamanho, vamos ser bem sincero, que a maioria das pessoas não leem. Não leem. Eu confesso que cheguei a não ler, porque até a pressa que você está, aliás, você já está na internet para fazer as coisas mais rápido. E quando você chega ali, tem aquele termo enorme. Se você lê todos aquilo, você fica até uma hora lendo aquele troço, né? Você nem assina, né? E aí você fala, tá bom, para passar para a próxima página, você clica, ok, vamos embora, né? E ainda mais quando você está fazendo uma compra online por um celular, por exemplo, né? Que ainda fica desse tamanho as letrinhas, é mais complicado ainda você ler tudo aquilo. Essas condições, esses termos de privacidade, de uso, isso vai ter que ser muito bem claro. Tem que ser de uma forma, e as empresas já estão se adequando a isso porque gera um impacto muito forte, né? É uma empresa que descumprir essa regra, que no Brasil nós temos aí, vai ser aplicado multas em torno de 2% sobre o faturamento bruto anual da empresa do ano anterior, chegando a 50 milhões de reais. A empresa que descumprir isso e tiver dados vazados de pessoas que pertencem àquele grupo daquela rede social, por exemplo, ou de um site ali. Então, as multas são altíssimas com relação a isso. Agora, a empresa vai ter que se adequar a esse sistema, né? Porque a partir do momento que ela coleta os dados de uma pessoa, a pessoa tem que saber. Por exemplo, num termo de uso de uma rede social, está lá no termo de uso deles que todas as publicações feitas naquela rede social, as imagens pertencem a eles. Então, por exemplo, nós podemos estar aqui, coloca uma imagem nossa numa rede social, ali no Facebook, por exemplo, e a nossa foto um dia aparecer no outdoor da China, por exemplo. Como já aconteceu com a brasileira. Como já aconteceu, né? Então, essa rede social vem e fala, não, a partir do momento que você postou ali a sua foto, embora isso seja muito questionável juridicamente, né? Mas como você postou a sua foto ali, tornou aquela foto pública, publicizou aquela foto, ela nos pertence como está no termo de uso ali, né? E a pessoa muitas vezes tem que ingressar judicialmente para discutir, esse é um fato, né, que ocorre assim com uma certa frequência, né? Mas aí é uma questão de imagem, né? Essa lei veio para proteger a questão dos direitos dos dados pessoais. Dos dados. Dos dados pessoais. Tem os dados pessoais genéricos, né, comuns, e também os dados pessoais sensíveis, que são aqueles com questão a religião, a raça, a cor e assim por diante. Esses dados serão tratados também de forma diferenciada. Tá. Né? E quando eu participo de uma campanha, por exemplo, já aconteceu de ver assim, tipo, você vai no supermercado, principalmente no final de ano, né? Que é mais comum, Páscoa, enfim. Você chega lá e aí você recebe um determinado X de compra, você ganha uns cupons. Que você vem em casa, abre o cupom e lá dentro tem um número de código que você entra no site do sistema. Isso aí é terceirizado, porque não é nem do supermercado, é uma empresa especializada em fazer esse tipo de ação. E aí você preenche aqueles dados. Mas para você preencher aqueles dados e concorrer ao prêmio carro, casa, enfim, compras de não sei o quê, você tem que, na verdade, preencher dados lá. Isso é obrigatório até e tem esse termo aí, né, que você coloca lá, clica assim. Como é que fica isso, doutor? Eu estou fornecendo material meu para participar de uma campanha promocional de uma empresa que está me fornecendo brindes.
Mas esses dados, por exemplo, se esse site que está gerenciando todo esse conteúdo, ele pode pegar meus dados e vender e passar para frente, por exemplo, como muitas vezes ocorre? Poder não pode, né? Mas normalmente existe uma comercialização disso, né? E esses dados, eles têm um valor, assim, significativo, né? Hoje em dia é considerado o petróleo do século XXI, como eu mencionei, né? Porque é onde está a questão da economia, hoje está girando em torno dos dados, principalmente com essa nova questão da tecnologia, né? Quando uma empresa faz um trabalho desse, de coletar, ele terceiriza, por exemplo, o serviço para uma outra empresa fazer a coleta desses dados para poder a pessoa concorrer àqueles prêmios. Diante dessa nova lei, eles vão ter que ter um termo de uso, um termo de consentimento. Esse termo consentimento, ele está muito evidente nessa lei. A pessoa tem que consentir. Ah, mas se eu não consentir, então eu não vou participar desse prêmio? Às vezes é melhor não, né? Porque se a empresa que está oferecendo esse prêmio, em troca pede os seus dados para que possa fazer o certame ali, o sorteio, ela coleta esses dados para ter algumas informações sobre aquela pessoa. Não é somente para que a pessoa que ganhe aquele prêmio vá futuramente receber aquele prêmio. Não, é para coletar todos os dados, saber qual é o potencial econômico, muitas vezes, daquela pessoa que está ali fornecendo os seus dados, né? Então, essa empresa ela vai ter que ter também toda a sua estrutura, que hoje se diz muito em compliance, né? Compliance nada mais é do que aquela empresa está em conformidade com a lei, com a norma que regulamenta aquele setor, né? Então, essa empresa, muitas vezes, se ela não tiver dentro desse sistema, ela vai estar fora do mercado, né? Nós temos, a lei criou, essa lei foi sancionada o ano passado pelo então presidente Michel Temer e ficou uma questão de Autoridade Nacional de Proteção de Dados para ser regulamentada posteriormente, que foi agora, né, recentemente, mês passado. Então, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que vai fazer toda a regulamentação do sistema. Então, uma empresa, por exemplo, teve lá uma invasão, um hacker invadiu aquela empresa, coletou dados pessoais daquela empresa para finalidades que ele, né, entende ali para obter lucro, alguma coisa nesse sentido. Ele coletou aquelas informações, essa empresa obrigatoriamente vai ter que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados para essa Autoridade Nacional verificar o sistema dessa empresa para saber se tinha vulnerabilidades, se não tinha, se essa empresa estava em conformidade com a legislação. Se a empresa não estiver em conformidade com a legislação, ela vai ser responsabilizada por isso, né? Civilmente, perante a lei e perante a sociedade, porque hoje, com esse avanço da tecnologia, o que se preza hoje uma empresa é a reputação, né? Sem dúvida. Acabou a reputação, a empresa fica... perde muito com isso financeiramente, né? E é interessante porque você nunca vê o sorteio disso, né? Como é que você sabe se realmente foi sorteado os carros, foi sorteado a casa e tudo mais? Olha, tem lá uma foto com o premiado, mas e aí? A gente nunca viu o sorteio acontecer. Afora essa questão da coleta dos dados, tem esse outro lado, né? Que a empresa não tem essa transparência de mostrar, né? A gente vê muito, né, esses títulos de capitalização, né, que faz esses sorteios, né? Vai sortear não sei quantos carros, não sei quantos mil por mês, né? E coleta os dados, aquelas informações, né? Sim. Então, essas empresas vão ter que estar, porque o impacto é muito forte com relação a isso, né? Se estiver fora, não só o impacto reputacional, que isso é altíssimo, é grave, né, para uma empresa, mas também o impacto econômico, né? Bom, esse é o programa Ação Nacional, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.